Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Vitor Marques, você está no meu canal. Uau, faz um pouquinho de tempo. Na verdade, faz 3 meses agora que eu não apareço aqui no canal. E grande parte disso, claro, vocês sabem quem é a culpada, a tal da UFera. Há 2 anos atrás eu tava chegando na universidade e gravando o primeiro vídeo do canal a, ter 1000 visualizações. E eu acho que é o vídeo mais famoso aqui do meu canal, que é o vlog de... primeira semana na universidade, onde eu tava, totalmente diferente do que eu tô agora. E eu gosto muito desse vlog porque é como se fosse uma versão minha tão naive, de certa forma, tão ingênua, que eu, às vezes, não reconheço ela tanto assim. Eu acho que ainda tem muito de mim naquela pessoa, mas que mudou bastante, tô mudando bastante. Então, o quinto período, ele já surge com essa questão, assim, de, caramba, você olha pra trás, vê os 2 anos, e é um exercício bem legal que eu fiz no final do 4º período, na disciplina de avaliação educacional, com a diva Carolina Souto. Um beijo, Carolina, que é, ela falou uma coisa assim, olhe pra trás, olhe pra quando... Compare você agora com a pessoa que você era quando chegou aqui no curso. E é muito doido mesmo. Eu, no 5º período, assim que comecei a ver toda a grade curricular, eu gosto de fazer esse exercício agora, que é, sentar e, agora é eu e o cigarro, o que eu quero fazer? Como é que eu vou montar minhas estratégias para esse período? O que eu quero fazer agora? O que eu não quero fazer? O que eu decido ou o que eu não decido? Porque sim, você tem o poder de fazer isso e sim, você deve fazer isso. Eu acho que uma das grandes diferenças da universidade para a escola, e que é uma das coisas que eu falo para vocês, se você ainda não entrou na universidade, quando entrar e quando você puder fazer isso, porque no momento, no primeiro período, você não faz isso, o controle é totalmente da universidade sobre você, a partir do 2º você consegue decidir o que você quer da sua vida dentro da universidade. O que você quer estudar, como você quer estudar, em que turno você quer estudar, quantas cadeiras você quer estudar, quer pagar eletiva dentro do CS, se for o seu centro, em outro centro, pode fazer. E aí, quando eu olhei a grade curricular do período, eu disse, caramba, metade do período. Eu passei por tantos desafios aqui dentro, tantas coisas pra fazer. Eu saí de um período que foi pra mim muito bom e de muita aprendizagem, e em que eu tive o primeiro contato, assim, com o controle é meu. Parece que não, mas eu sou muito control freak. Eu sou, assim, totalmente maluca, maníaca por controle. Eu quero controlar a minha vida, a minha narrativa, a maneira como eu faço isso, aquilo, outro. E eu sei que nem tudo tá sobre o nosso alcance, mas no momento, isso aqui tá... Então é isso que eu vou fazer. E aí eu olhei, assim, as disciplinas que tinha pra fazer no 5º período. A primeira delas era Fundamentos do Ensino de Ciências. A segunda era Português 2. Também tem a terceira, se eu não me engano, era Matemática 2. Aí vinha TVP 4 e avaliação da aprendizagem, que é totalmente diferente da avaliação educacional, apesar de ambas trabalharem com avaliação. Antes de começar a botar as coisas no CA, eu penso muito sobre o que eu quero fazer naquele período. E quando eu comecei o período, eu tava vindo de um período, assim, muito legal de começar a escrita acadêmica, ia começar a apresentar trabalhos em congressos e tudo mais. E é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que é uma coisa que eu fiz muito esse ano e que eu foquei muito esse ano, talvez seja a coisa que eu mais gostei de fazer esse ano. Gente, eu quero mostrar o look que eu vou apresentar o trabalho de hoje. Uma coisa assim mais... Eu vim aqui na Fleabag, chegando pra apresentação. Tá que nem a Sabrina em Father. Chegando aqui. Hoje eu vou escandalizar a Igreja Católica, hein? Cara, eu escrevi esse trabalho, ele foi aprovado, eu fui lá, apresentei. E é isso. Eu gosto disso. E aí eu saí do 4º período com bastante essa coisa assim de, ai meu Deus, eu vou focar bastante na pesquisa. E eu preciso de quê pra focar na pesquisa? Tempo. E você não tem tempo na universidade se você tiver 5 cadeiras durante a semana e todas elas no seu horário de origem. Se você for da manhã e tiver 5 cadeiras da manhã, você tem que ter outro tempo, outro período pra fazer um contraturno e seguir suas coisas paralelamente ao que a universidade quer de você. E eu pensei muito nisso, eu disse, o que eu quero agora é focar na minha pesquisa e na minha escrita acadêmica e fazer isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma coisa que eu não vou fazer nesse período, porque essas cadeiras, todas elas vão me botar pra escola. Porque pesquisa é uma coisa que, pasmem, ainda é muito distante do chão da escola. E eu já começo dando esse tiro assim de 12 na cara, de quem diz, ai, não, é super comum. Não é. Não é, tá? E uma coisa que eu me peguei muito pra fazer isso foi tipo, ok, o que é que eu vou fazer agora?
eu vou organizar pra que eu tenha tempo pra fazer isso. Eu fiz uma coisa no período passado que eu, inclusive, quero me retratar e dizer que foi muito errado. Que foi o quê? Eu botei cadeira à noite e eu fiquei, tipo, negligenciando muito no meu estudo nessa cadeira à noite. E não que eu deixava de ir pra sala de aula, ou que eu não aparecia, ou que eu não fazia, mas, tipo, eu não gostava de estudar à noite. Na sexta-feira, porque eu queria fazer outras coisas, eu sentia que esse tempo, tipo, era muito tirado de mim. E aí no quarto período, no quinto período agora, eu meio que não quis uma cadeira de noite, eu me peguei muito nisso, principalmente na época do cigarro, quando eu comecei a ver assim, eu disse, não, pagar a cadeira tarde mesmo, e só à tarde. E aí de noite eu vou embora. E minha sexta-feira vai ser minha pra eu vir pra minha casa, fazer algumas coisas aqui em casa, limpar a minha casa, fazer alguma coisa. Porque não quero, tipo, estar na universidade sexta-feira à noite. Eu percebi que esse quinto período ele começou de uma forma muito diferente. Porque o clima da universidade estava muito leve. Eu amo aqui o Leão falando, não pode gravar a Maria no celular. Ele já tirando a pipoca do bolso. E assim, né, esse quinto período pra mim é o período que as coisas estão prometendo se encaminhar novamente pro normalidade na Universidade Federal. Pra quem não sabe, desde a pandemia, a Universidade Federal de Pernambuco, não apenas ela, mas principalmente ela, tem estado com um calendário muito apertado e terrível. E adoecedor mesmo. Eu acho que eu vi muito isso no segundo período. Foi horrível, foi o pior período da minha vida ali dentro. Foi o período que eu pensei em trancar a universidade, porque tava muito pesado aquilo ali. Cara, é muito pesado você estar num período que as coisas, tipo, não conseguem se conciliar. E eu vejo que é isso... E quando eu comecei o quinto período, assim, eu percebi, caramba, as coisas vão ser diferentes. Aparentemente estão diferentes. E eu vi que, tipo, muitas coisas legais aconteceram. Logo de cara, assim que eu cheguei, teve muitos eventos, parece que o gás, eu acho que eu nunca vi o FPE tão viva quanto eu vi no começo do quinto período. Nossa história, pautada na monocultura, nos engenhos. Gente, eu adoro eventinhos que tem comida. Tipo, hoje é muito legal. E ela tem um showzinho particular aqui na frente. Isso é tão chique, isso é tão federal. Mandei fazer um vestido pra mulher, duas carreiras de botão. A cachaçinha de graça, filho. Eu vi assim, cachaça de graça. Eu disse, bora, minha filha, eu vou dizer. Olha, ó. Halloween. Assim, lá na casa da minha tia pra pegar. Achei divos aí. Eu não uso saia. Primeira vez. Primeiro dia. As imagens, tá lindo. Arrasou. Diz de pegar essa saia de quem? Da minha prima. Não sei. Mostra aí. Vamos ficar pro Halloween. Isso meio que me motivou bastante, inclusive quando eu tava decidindo o que eu queria da minha vida. E a primeira grande decisão que eu fiz foi trancar a cadeira de Fundamentos do Ensino das Ciências. Mas quem sabe, sabe. A gente sabe muito bem como ocorre isso dentro da universidade, uma coisa que não é tipo de um professor ou outro, mas que a gente sempre sabe, né? Eu acho que agora na internet a gente tem muitas oportunidades e eu sou muito internet girl e eu apoio muito a internet porque a gente consegue utilizar a internet pra se articular e conseguir, por exemplo, sobreviver à universidade, viver a universidade da maneira como deve ser vivida, né? E eu sinto que se eu tivesse no passado e tipo, sem acesso à internet eu nem estaria na universidade, porque tudo que eu aprendo pra sobreviver na universidade muitas das vezes vem pela própria internet. E no grupo de pedagogia tem um grupo de estágio, né? Onde a gente sempre se comunica muito sobre as coisas. E eu achei que esse período, ele é um período que começa muito leve e ele tem muitas expectativas. E não que eu acho que ele vai terminar como o período mais incrível do mundo. Mas eu não quero, tipo, terminar o ano, principalmente nesse final do ano, que é, tipo, o primeiro ano que eu vou ter que, tipo, finalizar 3 períodos em um ano só, e é uma coisa muito pesada pra fazer. Fora outras questões como burocracia de estágio. Eu tô procurando estágios novos, porque o meu contrato vai acabar na escola que eu renovei o contrato e eu não quero renovar de novo. Na verdade, eu me arrependi de ter renovado por diversos motivos
Principalmente questões tipo de deslocamento e tudo mais. Mas enfim, muitas coisas importantes acontecem e vão acontecer nesse quinto período, e muito decisivas. E é muito irônico que tipo, isso tudo tá acontecendo no meio do período. Agora é talvez um momento de virada. Eu não tô mais no começo do período, eu não tô no final do período, eu tô no meio. E o desenvolvimento é muito importante pra qualquer tipo de vida, sabe? Qualquer tipo de projeto que você queira. E aí eu decidi trancar essa disciplina, e foi a única disciplina que eu decidi trancar de fato. No lugar dessa disciplina, eu, segunda-feira, fui chamada para participar de uma monitoria em uma disciplina que eu tenho muito, muito amor, que é currículo. Mas não é, tipo, pra teoria curricular, que é uma disciplina que eu tive muito, muito paixão, assim. É pra PPP 3, que é a PPP em currículo. E a gente começa a falar sério. Porque segunda-feira é o pior dia da semana, muito provavelmente, porque é um dia que você tá tipo, segunda, ninguém gosta das segundas-feiras, degradation, aí você fica tipo... E eu fui chamada pra fazer essa disciplina de PPP, que é com uma professora que essa sim, eu cito aqui sempre, que eu tenho muito amor e carinho, e muita proximidade, assim. É uma pessoa que eu considero não apenas minha orientadora, mas uma amiga. Eu percebi, hoje em dia, tipo, eu considero Karina muito uma amiga, uma amiga muito próxima. É muito bom você ter essa amizade com pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que você sente assim, eu posso confiar nessa pessoa, e ela me enxerga por quem eu sou de verdade, e eu consigo, tipo, ali, tipo, ter essa conexão. E Karina, ela é essa pessoa pra mim. Preciso meu carinho dando sim, 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 sim. Muito lindo isso. Que merda, literalmente. Mas ele quase não aparece nesse negócio. Meu primeiro trabalho aprovado, e eu tive um trabalho que eu fui no Rio Grande do Norte. Eu fui apresentar esse trabalho em outro lugar, em uma outra federal. Eu saí daqui de Pernambuco, eu fui pra outro lugar. E foi graças a Karina, não apenas no momento de escrever comigo, de revisar comigo, de me dar força pra conseguir submeter esse trabalho, de me direcionar o tempo inteiro do que eu deveria ou não fazer, de pagar a minha passagem e a minha ida até essa universidade, até esse outro estado. E eu quero deixar isso bem claro: tudo que eu faço na pesquisa até agora, eu tenho feito de maneira totalmente autônoma, tirando do meu bolso, muitas das vezes, e com pessoas como Karina ou Isaac me ajudando na questão assim, porque dinheiro pra fazer pesquisa e educação é muito difícil de fazer na universidade, gente. Isso é um desabafo que eu quero muito fazer em um vídeo próprio pra isso. Porque eu gosto muito de estudos culturais, por exemplo. E grande parte da minha pesquisa, do meu estudo, é muito em áreas que envolvem ou estudos culturais ou algo voltado pra gênero, sexualidade ou raça. Principalmente nesse primeiro ano, onde eu comecei a escrever. E parece que estudar raça, ou estudar gênero, ou estudar estudos culturais, cultura, não é importante para a educação, para o UFPE, por exemplo. E, enfim, tudo isso, todo esse trabalho que eu faço tem sido porque eu tenho pessoas que me ajudam, e Karina é a pessoa que mais me ajuda nesse aspecto. E fazer essa monitoria com Karina tem sido muito enriquecedora, porque eu tenho cada vez mais aprendido com ela, não apenas dentro da academia, mas como pessoa mesmo. Eu acho que ela é uma pessoa muito experiente, muito grande mesmo. Vocês não têm ideia quanto essa mulher é grande. Então, tipo, é uma mulher que ela mudou a vida de muita gente dentro da educação. E, tipo, de pessoas como eu, que não tem cara de pedagogia e que provavelmente não sobreviveriam ao centro de educação se não tivesse essa presença lá dentro. E aí, quando ela me chamou pra fazer essa monitoria, eu fiquei, caramba. E é um grande desafio, porque PPP é a disciplina mais difícil de todas dentro da pedagogia. É uma disciplina que ela ainda está descobrindo o que fazer, e é muito difícil manejar essa disciplina. E eu tenho muita dificuldade, tive muita dificuldade, e Karina também tem, mas a gente está fazendo o máximo que pode para tentar articular uma grande bagagem teórica que o currículo demanda, e demanda sim. Você não fala de currículo se você não estudar, se você não ler muito, se você não tiver referencial. A gente não está ensinando você aí para fazer coisas simples, só ensinando você a questionar, a pensar. E tipo, caramba, isso é muito difícil. E pra piorar, eu resolvi pegar uma eletiva. Eu não quis fazer eletiva no CE porque eu sinto que eu tô meio saturada do CE. Então eu decidi fazer uma eletiva no CAC. E aí, olhando as disciplinas do CAC e qual eu poderia pegar como eletiva, eu quis muito fazer uma disciplina de dança. Porque dança é uma coisa que eu amo muito desde sempre. Eu amo dançar, eu acho que dançar é uma coisa libertadora pra mim. E eu queria muito fazer essa disciplina porque eu sei, tipo, naquele tempo, durante a semana, eu vou ter um dia que eu vou ser obrigada a me movimentar.
E essa foi a oficina de dança 2 que era. Então eu fiz todo o meu cronograma bonitinho, assim, peguei meu planner, sentei, disse, quarta-feira eu não vou fazer nada, além de meu grupo de estudos em Foucault, que agora a gente estava articulando com o grupo de pesquisa em gênero e sexualidade, e de noite eu desço, depois que terminar de pesquisar bastante, usar meu cérebro bastante, pra ir pra lá, pra dançar e fazer minha oficina de dança, que é em balé, que é uma coisa que eu não sabia, cheguei lá, descobri, eu amo balé também, e eu tenho gostado muito de fazer balé, eu acho que combina muito com a minha série, que menininha. E também eu acho que balé é uma dança que te puxa bastante, então é uma dança pesada. Então eu sabia que, tipo, quando eu cheguei lá e descobri que era balé, eu disse, pronto, agora sim, eu posso fazer nada de exercício físico a semana inteira, mas nesse dia eu chegar e fazer balé, tipo, isso vale pra semana toda, porque é uma dança incrivelmente estruturada, que demanda muita coisa e muito pesada. Você subir, amor, você subir na ponta do pé é muito difícil. Respeitem as bailarinas. Calem a boca pra falar de bailarinas. Você não faria o que uma bailarina faz. Agora vai dançar balé, sobe numa perna, dá uma pirueta. Não tem como, isso é muito difícil. Tipo, balé é muito difícil. E aí, pra piorar a situação, aconteceu toda uma questão lá internamente, que a disciplina que era pra ser na quarta-feira foi pra segunda-feira. E aí eu fiquei, o quê? Eu tenho que fazer PPP3, que é a minha monitoria, que eu não vou abrir mão, porque eu não vou deixar a Karina sozinha nessa. E eu tenho que fazer meu balé, porque é importante pra mim fazer balé agora. Então, o que eu fiz? Eu fiquei tipo, caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu descobri que eu sou onipotente e onipresente. Tô brincando. Eu descobri, gente, que eu consigo fazer nesse quinto período uma grande e muito boa distribuição de tarefas. Eu consigo conciliar duas coisas ao mesmo tempo. Na segunda-feira eu tô conseguindo até agora conciliar balé e a monitoria. Claro que tem dias que eu disse pra Karina, olha, eu vou faltar porque eu preciso estar lá, porque senão eu vou reprovar por falta. E tinha dias que eu tinha que faltar no balé pra estar lá, porque eu não conseguia estar nos dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Então o que aconteceu foi basicamente isso. Eu precisei fazer essas duas mudanças assim, e foi muito legal fazer. As outras disciplinas, que são disciplinas mais voltadas para a escola, eu tenho gostado bastante, mas eu fiquei, assim, bem interessado em outras coisas. Então, por exemplo, Português 2, que é uma disciplina que eu já paguei com essa professora, que é Thelma Ferraz, que é, tipo, um grande nome, continuou da mesma forma como era Português 1. Eu conhecia a metodologia da professora, sei que Thelma é muito exigente, muito boa, então eu fui pensando assim, essa disciplina vai ser a disciplina que eu preciso focar bastante durante o dia, e fazer tudo dar certinho, assim. Matemática 2, eu resolvi pagar à noite, porque eu não gosto de matemática. E é uma coisa assim, gente, desculpa, não é o que eu vou fazer. Você não vai me ver ensinando matemática no futuro, se Deus quiser. Se eu estiver ensinando qualquer coisa de matemática, eu estarei incrivelmente feliz. Estou sendo sincera. I'm being honest. I'm not gonna lie. Não quero ensinar ninguém matemática. Então eu pensei, vou fazer o quê? À noite, que eu vou conseguir, tipo, fazer isso. E eu não vou ter essa pressão toda de, tipo, ter que estar lá. E a gente sabe que à noite é um pouco mais fácil. Porque os professores, pelo menos os bons professores, eles... Não que eles deixam tudo muito simples, mas eles, tipo... eles diminuem um pouco o ritmo, que eles sabem que, tipo, de noite a galera tá cansada. Então eles, se eu vou estar cansada, vou pra matemática à noite. E eu tenho gostado bastante também. É uma disciplina que eu tô fazendo com um professor que não era a professora que eu paguei no primeiro período. E é uma boa decisão, assim. Eu tô bem esperançosa, principalmente pro final, assim. Porque ele tem sido bem compreensivo em toda essa situação e é um amor de pessoa. Então, tipo, não tenho muito o que falar dele. Voltada à localização e movimentação espacial. Tem a questão dos espaços, como vocês perceberam. Enfim, né, finalizando, vamos falar sobre avaliação da aprendizagem. É uma disciplina que eu tinha, assim, zero expectativas pra ela. Principalmente porque no período passado eu paguei com uma professora muito boa, então, tipo, eu sabia que provavelmente não ia chegar no nível dessa professora muito boa.
Mas aí eu me enganei, menina, tu acredita? Porque é a disciplina que eu acho que eu tenho mais gostado desse período inteiro, assim, de estar em aula, de pensar, estudar, e que tem mais me motivado a querer estudar mais, pra entender muito mais das coisas que a professora traz. E isso é uma novidade porque eu não achei que isso ia acontecer com essa disciplina. E eu tenho gostado de mais psicólogas. Eu gostei da psicóloga, que é essa professora de avaliação da aprendizagem. Eu tenho gostado bastante por isso. Eu acho que é uma disciplina muito diferente. E eu gosto de, tipo, chegar em sala de aula e, sabe, aquela sensação, eu não sei se a maioria das pessoas, principalmente pedagogia, tem isso, mas eu gosto quando eu tô conversando com alguém, ou quando eu tô, tipo, numa sala de aula, e a pessoa começa a dizer as referências dela, e eu fico, caralho, eu nunca li isso. E, tipo, no sentido de eu quero ler isso, eu quero ler o que você está lendo. Eu quero saber as suas referências, eu quero saber o que esse autor tem a dizer sobre as coisas. Eu quero saber sobre as coisas. E... desculpa, gente, mas quando eu sinto que eu tô numa sala de aula, e eu acho que é importante, sim, porque nem só de teóricos se vive um mundo, sabe? É importante você ter uma questão mais prática, uma coisa mais voltada à prática. Eu vou pegar água, porque eu tô com muito calor. Eu gosto disso. E falando assim, porque eu também tô na metade do curso e eu tô mais de um ano fazendo estágio na mesma escola. Eu percebo que muitas das vezes, essa questão assim, de tentar fazer essa teoria prática, mais prática do que teoria, se pintando de teoria, não questionando nada, apenas reproduzindo, no final das contas, quando você vai pro chão da sala de aula, não vale de nada, porque você vai esquecer de tudo isso. Agora sim, eu tenho certeza que eu não esqueceria, por exemplo, enquanto eu estivesse na sala de aula, se eu tivesse de fato lido, entendido e refletido e debatido sobre tal teoria em sala de aula de verdade, ao invés de só, tipo, pensar formas muito didatizadas sobre o como fazer na sala de aula. E eu acho assim, esse período, ele de cara, assim, teve 3 disciplinas que eu sabia que ia ser isso. Ensinar a criança a ciência, ensinar a criança a português e ensinar a criança a matemática. Eu, tipo, olhei assim, eu disse, poxa, 3 disciplinas ensinando criança. Eu olhei assim, eu quero ensinar criança. Então, quando eu parei pra pensar assim, eu disse, eu quero realmente isso pra mim agora? Não. E eu preciso disso, eu estou sendo paga pra isso, eu estou sendo paga, é uma coisa assim, tipo Urias se arranca, sem dinheiro eu não faço nada mais. Então elas não tiveram tempo de ver a história por completo, mas essa história que eu acabei de contar pra vocês se chama A Casa Sonolenta. Quem escreveu A Casa Sonolenta foi Audrey Wood e quem fez as ilustrações foi Don Wood. Vocês sabiam que os dois são casados? São um casal, ela escreve e ele faz as ilustrações. Agora sim, a Casa Sonolenta era uma casa bem bonita, mas no começo da história ela era assim, clara, como se tivesse de dia, ou escura. Meu Deus! A porta tá aberta! O quê? A porta tá aberta! A porta da casa? Sim! Aqui! Olha, Débora veio uma boa observação, Débora, tá meio aberta. Olha só, o que tá acontecendo nessa imagem aqui, pra gente dar uma olhada? Eu não sei! Agatha, o que tu vê aqui? Chovendo! Deixa a Agatha falar agora, que ela não viu. Tá chovendo. Kiara, o que mais tem nessa imagem aqui? Além de tá chovendo. Tá de dia ou tá de noite? Tá de noite! Tá de noite. E é uma casa que fica rodeada de outras casas? Ou essa casa aqui só tem ela e as árvores? Sim! O portão! Tem um portão. Eu vi o bicho-papão ali. Tu viu o bicho-papão também? Ele E Thaída disse que tinha até bicho-papão. Gente, o sapato abriu e eu tô tendo que andar nesse sapato quente. Até assim eu sou bonita, então se mata. Nossa, olha isso, é mais confortável do que no seu próprio ninho. É claro. Mais curiosa também. Parece que seu dia... Feitos pela bruxa no seu caldeirão. vai, bora! Não preciso. Não tô precisando. Porque eu não como nada de ninguém lá dentro. Eu como de mim.
Eu como de mim e da minha inteligência pra saber sobreviver e manter uma casa. Então eu paro pra pensar assim, não, eu quero fazer isso agora. O que eu quero fazer agora é aproveitar e descansar e ter um bom período. E eu acho que tem um grande problema, assim, muito grande dentro da universidade, principalmente dentro do currículo de pedagogia. E no quinto período eu vi muito isso e eu tô tentando cada vez mais burlar isso e hackear esse sistema pra continuar na universidade e pegar meu diploma, fazer meu mestrado, doutorado, sair dessa caralha. Que é assim, gente, é muito mal feito. Como é que tu bota segunda-feira? Por exemplo, a galera da tarde, segunda-feira eu teria que estar fazendo ciências, ou seja, eu vou ensinar a criança a fazer ciências na segunda-feira, que é uma disciplina que é muito teórica também. Apesar de que você está ensinando criança a fazer ciências, é uma disciplina teórica. E muito teórica. Eu vi isso em uma aula. Fui numa aula e disse, nossa, é teoria pesada, e é teoria pesada acompanhada de um clima pesado. Isso aqui é old academia total. Terça-feira, eu vou pra sala de aula, tem que ter uma super legal, me ensinando como posso trazer coisas de português pra criança aprender a ler. Legal, gosto. PPP 4. Eu vou pra sala de aula. Eu vou dar aula. Então, tipo assim, é pesado. Eu vou ter que fazer uma coisa assim, articular teoria e prática que não dá certo e a PPP não consegue dar conta. E não tá dando conta. E no final do período eu vou chegar pra falar de PPP e eu acho que eu vou passar mais de 10 minutos só falando de PPP 4, tá? Porque ela tem sido, tipo, talvez a disciplina mais desgastante pra mim. Vai dar bom, João. Então, eu também sou preparada. Que ali deve dar... Depois eu volto da sala de aula, depois de dar aula, e eu vou ter aula de matemática para ensinar a criança a dar matemática, que é incrivelmente prática. Chega no final de semana, chega na sexta-feira, eu vou ter que sentar pra, sei lá, pensar com Foucault, pensar com Benja, pensar com Ndab, pensar com, sei lá, qual for o teórico que esteja em pauta naquele momento. Eu não vou ter cabeça pra isso, porque eu passei a semana inteira me matando em outras coisas. Então, tipo, tá vendo que quebra? Eu acho que é um grande problema disso. Gente, quinto período. O que eu aprendi até agora na metade do período é que, gente, é você. O currículo, quem faz é você. O que você precisa fazer é você. Se você realmente quiser ser uma pessoa bem-sucedida dentro da academia, dentro da universidade. Não necessariamente você precisa querer vida acadêmica, mas é o meu caso. Eu quero vida acadêmica. Eu tô na vida acadêmica. E eu não quero outra vida. Eu tô casada com o Russell. And now I know the life of a showgirl. Eu quero isso. Eu quero tudo que a academia tem a proporcionar. E não necessariamente de uma só forma. De todas as formas, e da minha forma e da maneira que eu quero fazer. Então, é isso que eu percebi no quinto período, sabe? Caramba, o que eu quero fazer agora? O que eu quero focar agora? Tem a ver com o que eu tenho que fazer no quinto período? Então eu não vou fazer. Então, tipo, eu burlei muito esse quinto período. Também no começo, assim. Então tinha dias que eu, teoricamente, deveria estar em sala de aula estudando matemática à tarde, e eu, tipo, não. Então, numa quarta-feira, se eu tivesse livre, eu ia pro cinema da UFPE ver um filme. Se eu tivesse livre, eu ia conferir o que estava acontecendo, uma exposição legal que estão fazendo. Se eu tivesse livre, eu conseguiria ir para a biblioteca estudar o que eu quero fazer. Eu conseguiria ter um poder, eu conseguiria articular melhor. E por isso que eu não tô tão exausta. E às vezes é uma coisa que eu quero cada vez mais fazer, porque é sobrevivência. Se eu não aprender a fazer isso, eu vou morrer. Nós, Foucaultianas, somos transgressoras. Porque, gente, sério mesmo, é uma coisa muito, muito clara, assim. E eu quero ser essa voz pra vocês que também vão estar saindo desse lugar onde eu tô saindo, que é assim... Gente, a autonomia tem que partir de vocês. E só vocês sabem como vai ser cansativo fazer isso da forma como a universidade às vezes quer que você faça. Eu acho muito engraçado que a professora de avaliação, ela trouxe um grupo de pesquisa e foi o dia inteiro que a gente ficou lá na universidade, né? A gente fez algumas dinâmicas legal. E no final da dinâmica da manhã, a galera da outra universidade perguntou se a gente achava que a universidade era muito diferente da escola. E eu falei, no CE não. Porque eu acho que o CE, ele tem tudo
pra, tipo, botar você num pensamento, assim, que, tipo, você tá na escola. Então, tipo, todas as dinâmicas que eu vejo lá dentro é incrivelmente voltadas pra escola, internas e externas, não falando apenas da questão de, tipo, como funciona as salas, as aulas, não, a maneira como a galera se comporta, o tanto de gente no CE que eu vejo, que, tipo, é um bando de menina, um bando de menininha, que acha que tá na escolinha, e panelinha, e, ai meu Deus, eu sou a Regina George do Sertão. Vai se fuder, você é cafona, caralho. Sabe nem falar francês? Falando em francês, uma das coisas que eu comecei a fazer nesse quinto período e finalizei foi um curso de francês muito, muito, muito foda. Que foi pela Nucleo. Eu tenho essa coisa assim com a Nucleo porque eu acho que os cursos de extensão da Nucleo de línguas são impecáveis. Impecáveis. E todos os professores que eu tive agora, que são 2, né? Falando como se tivesse, tipo, 1 milhão de professores. Quando eu entrei na universidade, eu gosto muito de línguas desde sempre. Eu percebi que eu aprendi inglês sem fazer nenhum curso porque eu sempre fui muito assim de autodidata mesmo, fazer as coisas sozinha. Só que não necessariamente eu preciso fazer as coisas sozinha agora, porque eu tenho a oportunidade de, tipo, fazer isso na universidade. E a Nucleo, que é esse núcleo de línguas e idiomas sem fronteiras, tem sido assim, cara, eu fiz inglês, debates em inglês de graça, totalmente de graça. Eu fiz francês de graça. Então, tipo, é uma coisa que eu gostei muito de fazer e eu aprendi muito. Principalmente porque o professor foi muito bom, assim, e ele foi muito compreensível porque eu fiz isso basicamente articulando terças e quintas pela manhã. Então, tipo, eu estudava francês terças e quintas pela manhã, eu entrava em call e era online, e eu, tipo, tava com alguma criança ali, e eu conseguia, tipo, meio que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Claro que eu não dei 100% de mim, e nem tinha que dar, porque o primeiro curso de francês que eu faço é um curso super curto, tanto que eu fiz ele em 3 meses, e é um curso de básico de francês. Então você não vai aprender tudo no francês em 3 meses. Então, tipo, quando você chega assim pra uma pessoa, pra uma professora da universidade, e você fala, olha, a minha situação é essa daqui, eu passo por isso daqui e isso daqui. Como você pode me ajudar? E ele diz, poxa, eu posso te ajudar, eu posso compreender. Então tinha momentos assim, eu tive que apresentar 2 apresentações lá, que foi a primeira e a segunda, que eu tive que fazer todo um trabalho, assim, não apenas de escrita, mas de apresentação, e eu gravava antes, então quando eu ia ter que apresentar, eu não tinha que, tipo, me esconder pra apresentar e tentar fazer, e acontecer situações muito degradantes que já aconteceram, e aconteceram, infelizmente, no lugar onde eu trabalho, por questões muito mais complexas que eu não vou conseguir entrar aqui. E ele dizia, tudo bem, você pode apresentar, a gente pode enviar simultaneamente. Então, simultaneamente, eu tava lá com a criança, ajudando ela a fazer alguma coisa. No link do curso, tava passando um vídeo meu onde eu tava falando exatamente sobre a coisa que eu tinha que falar. Enfim, nesse exercício que se chama A Trilha Sonora de Sua Jornada no Francês, o professor pediu para que a gente fizesse uma questão, assim, bem interessante de imaginar, pegar uma música em francês e utilizar para nossa trilha sonora. E eu escolhi a música Balance ton corps, da cantora belga Angèle, que foi a primeira música que eu, de fato, escutei e que me fez querer muito aprender, que me fez querer bastante aprender o idioma francês. Então, eu acho que, assim, existem formas muito diferentes de fazer as coisas. E é uma coisa assim, as oportunidades não são iguais. Provavelmente nunca serão. Demorará muito para ser igual. Vai ter que ter muita luta e muita persistência e muita política pública e muita visão, assim, do Estado, principalmente, em fazer com que isso funcione de verdade. E enquanto isso não acontece, você tem que achar formas de conseguir articular para que você consiga fazer tudo do que você realmente tem que fazer e quer fazer. Para mim agora, nesse período eu percebi que o que eu quero fazer é aprender um novo idioma, é escrever, é apresentar trabalho em congresso, é fazer tudo que teoricamente eu não deveria estar fazendo, porque isso não é pra mim. Eu não sou a pessoa pra fazer isso, sabe? E, ok, como é que eu posso fazer isso, mesmo que não possa fazer? Eu gosto muito de o meu guilty pleasure é Gabriela Prioli. Ah, meu Deus, ela é de direita, ela é de esquerda, foda-se. E não me julguem. E tem um vídeo da Gabriela Prioli que ela tá falando assim, e ela tá conversando com aquele teórico bem famosinho aqui, que é o Karnal, e aí ela fala assim, eu troco os talheres, e isso pra etiqueta é errado, eu não deveria estar trocando os talheres. Mas mesmo que todos os signos me digam que esse não é o meu lugar, mesmo assim eu sento à mesa.
E eu achei tão massa essa frase dela e todo esse negócio assim, mesmo assim eu sento à mesa, porque mesmo que eu não possa, tipo, tinha pessoa no meu curso de francês agora, que tipo, ela foi de fato pra França. Ela tava na França, ela viajou pra França. Mesmo que eu não esteja na França, mesmo que eu não tenha essas oportunidades, mesmo assim eu aprendo francês. Mesmo que eu não possa fazer balé, eu não pude fazer balé na infância, isso não era pra mim, mesmo assim eu faço isso. Mesmo que eu não possa pesquisar, mesmo assim eu sou pesquisador. Mesmo que a UFPE não me dê R$1, mesmo assim eu sou o Vitor Marques. Então é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui nesse final desse vídeo. E eu acho que é muito importante deixar isso pontuado. Mesmo que todos os signos te digam que você não pertence à universidade, mesmo assim você está na universidade. E mesmo assim a universidade ela tem que ser pra você, da forma que tem que ser, e ela vai ser. E assim, gente, não espere que ela vai ser porque ela tem que ser, não. Mas às vezes você tem que ser filha da puta pra que ela seja. E eu sou filha da puta. Mother's Daughter total. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal.